Amém? Glória a Deus. Queridos, que alegria eu sinto no meu coração de estar aqui nesta casa, pela primeira vez conhecendo esse povo tão lindo, tão abençoado e sentindo essa presença de Deus tão real neste lugar. Estou com o meu coração muito alegre, muito feliz por esta oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite de domingo. Louvo muito a Deus pela oportunidade. Louvo muito a Deus pela vida do pastor Samuel J. Marques, um amigo que Deus tem nos dado. Recebemos ele em Manaus, como ele falou, e fomos muitíssimo abençoados pela vida do pastor Samuel, uma ministração poderosa que ele ministrou ali em Manaus, e o povo já está orando para o senhor voltar de novo. E agora a gente vai reservar uma dúzia de tambaqui, que é para ver se o senhor volta. Deus abençoe o pastor Samuel, Deus abençoe a pastora, Deus abençoe todos os pastores também, obreiros, pastor Denis, que tem cuidado de nós. Senhor, continue vos abençoando de uma forma poderosa. Trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Adeilson Salles, ali em Manaus. Somos da mesma família, estamos no mesmo batalhão, e Deus tem nos abençoado ali naquela cidade. Amém? Queridos, vamos à palavra do Senhor, vamos à palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra a Bíblia Sagrada esta noite, no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 28. Evangelho de São João, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 28, para a glória de Deus, o nosso Pai. Eu não sei se é possível a mídia colocar aí na tela, de repente eu posso pedir algum versículo durante a ministração. Evangelho de São João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram a boca. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Levanta a mão para o alto em nome de Jesus. Pai, te damos graças nesta noite. Espírito Santo, pedimos que o Senhor ministre em nossas vidas, em nossos corações, através da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, desocupe as mãos, dê a melhor salva de palmas que você pode dar ao nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar dos últimos segundos da vida de Jesus. E nos seus últimos segundos em que ele estava na cruz do Calvário, ele fala uma palavra muito pequena, mas que ela tem um sentido e um significado muito forte. Antes de ele entregar o seu espírito, a última palavra que ele falou foi: estar consumado. Que na tradução original significa tetelestai, que traduzido para a nossa língua significa a dívida está paga, a dívida está quitada. Mas qual era essa dívida que Jesus estava falando quando ele deu o brado na cruz do Calvário? Para que nós venhamos entender um pouco que dívida era essa, nós temos que ir lá no início, em Levítico, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 27. Levítico, capítulo de número 25, versículo 47. Levítico 25, 47. Olha aí. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer,
e vendesse ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos o poderá resgatar. Próximo versículo. Ou seu tio, ou filho de seu tio o poderá resgatar. Ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar. Ou, se alcançar riqueza, resgatará a si mesmo. Levítico, capítulo de número 25, versículo 47, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de uma lei muito tremenda e muito importante na Bíblia Sagrada. Essa lei, ela era conhecida como a lei da dívida. O que estabelecia-se a lei da dívida? Quando alguém fazia uma dívida, contraía uma dívida, e essa pessoa não tinha condições financeiras de pagar esta dívida, essa lei determinava que ele deveria se tornar escravo de quem ele estava devendo, escravo do credor. Nós temos alguns exemplos de aplicação desta lei. Exemplo, nós podemos citar o exemplo da viúva. Flávio Josefo vai dizer que aquela mulher, ela era viúva de Obadias. E quando aquele servo de Deus morreu, ficou-se uma dívida muito alta. E aquela mulher não tinha condições financeiras de pagar aquela dívida. Os credores então vieram até a sua casa, observaram as condições físicas daquela mulher e, percebendo que ela não tinha condições de pagar através do seu trabalho braçal a dívida em que ela estava enrolada, metida, eles então usaram da dívida para tomar os seus 2 filhos que ainda lhe restavam. Porque essa lei também estabelecia que uma vez que a pessoa se tornasse escravo, automaticamente tudo que era do endividado passava a ser do seu senhor, passava a ser do seu credor. Desta forma, a casa que a pessoa morava agora já não era mais dela, passava a ser do seu senhor. Os cavalos e os bois que ela tinha agora já não era mais dela, passava a ser do seu senhor. E até os filhos que lhe nascessem no ventre também já não seriam mais do endividado, passava a ser do seu senhor. Só que olha que coisa tremenda, essa lei também ela se confundia com uma outra lei. Ela tinha uma brecha, ela tinha uma saída. Primeira saída que esta lei tinha: o endividado poderia trabalhar, juntar dinheiro, e com o dinheiro que ele conseguisse, ele poderia pagar a dívida. Só que aqui nós temos um grave problema: escravo não tem salário, escravo não tem como juntar dinheiro, escravo não tem nada. Na verdade, como dizia minha mãe, não tem nem onde cair morto. Então não teria nenhuma possibilidade de um escravo se resgatar a si mesmo. A outra saída que a lei dava era um parente próximo a esse escravo. Se ele tivesse misericórdia do endividado, ele poderia chegar e ele poderia comprar a dívida do seu parente e libertar da mão do estranho. Nós temos um exemplo de aplicação desta lei, que é chamada como a lei do parente remidor. Ela estava anexada à lei da dívida. Repete comigo: a lei do parente remidor. O que era essa lei do parente remidor? Um parente próximo poderia pagar a dívida e poderia resgatar o escravo da mão do estranho. Por que a lei dava esta possibilidade? Porque a lei entendia que ser escravo de um parente era muito menos danoso do que ser escravo de um estranho. Apesar que, aqui não tem, mas lá para onde eu moro tem. Apesar que tem alguns parentes que é bem melhor ficar na mão do estranho do que na mão do parente. Mas não tem nenhum aqui não, é só aí por onde eu viajo. Agora, presta atenção.
Nós temos um exemplo da aplicação dessa lei do parente remidor. A Bíblia fala de uma moça chamada Ruth, que ela foi remida por um dos parentes do seu esposo, chamado Boaz. Ele comprou o direito de possuir aquela moça e comprou o direito de propriedade e até das dívidas que aquela família tinha. Então a Bíblia dava esta possibilidade de um parente próximo pagar a dívida e resgatá-lo da mão do estranho. Agora, olha que coisa tremenda. A primeira vez que essa lei foi invocada, porque antes de qualquer coisa, as leis já existiam no mundo espiritual. E a primeira vez que essa lei foi invocada aqui na terra, foi em um lugar chamado Éden. Quando Deus formou o homem e formou a mulher. Diz a Bíblia que Deus formou aquele casal do pó da terra, porque no dia que Deus formou Adão, Eva também foi formada junta. Deus então formou ambos. A diferença é que ela estava dentro de Adão. Mas quando Deus formou eles do pó da terra, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, Deus vai e sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. E quando Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, ele então abre os seus olhos, porque a vida que estava dentro de Deus, o corpo espiritual que estava dentro de Deus, saiu de dentro de Deus, entrou dentro daquela matéria, e a união do corpo espiritual com o corpo físico gerou-se um terceiro elemento chamado alma. E quando gerou-se aquele terceiro elemento, que é o ser vivo, Adão então se levanta e ele abre os seus olhos. Quando ele abre os seus olhos, tudo o que ele necessitava para viver já estava preparado. É interessante quando você lê a criação no livro do Gênesis, porque quando Deus está formando todas as coisas no Gênesis, Ele prepara a criação da atmosfera. Ele faz a separação das águas do firmamento e as águas que estão embaixo. E Ele cria no meio a atmosfera, o nosso habitat para nós respirarmos. Ele cria também todos os grandes animais. Ele cria também todos os peixes. Ele cria também todas as árvores e todas as frutas boas para a alimentação. A Bíblia diz que Deus também prepara todo aquele ambiente, cerca aquele jardim com 4 rios, o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison. E depois que ele cerca todo aquele jardim, diz a Bíblia que ele planta. A palavra plantar ali no original é manipular a terra, ou seja, o próprio Deus desceu e plantou um jardim no Éden. Olha que coisa maravilhosa. Eu já comi muitas frutas que são diferentes de algumas frutas que a gente vê por aí. Exemplo, aqui em São Paulo tem uvas que são muito mais doces do que as uvas que chegam para mim lá em Manaus. Eu não sei se devido ao tempo da viagem, ou não sei se é porque mandam para a gente lá só a sobra. Mas a uva daqui é melhor. Agora, eu estou falando de uma fruta plantada pela mão do próprio Deus. Imagine o sabor que ela tinha. E Deus preparando tudo aquilo. E quando Deus estava preparando todo aquele jardim, eu imagino Satanás olhando de longe, e ele não entendia o que estava acontecendo. Ele olhava, e ele coçava a cabeça, passava a mão no chifre. Ele dizia: o que está acontecendo? Para que tanta coisa? Para que criar tanta coisa? Só que enquanto Deus estava criando, Satanás não sabia de uma coisa. Satanás não sabia de algo muito tremendo. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 3. Tudo que existe no mundo físico é uma sombra, é uma cópia, é um modelo do que existe no mundo espiritual. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você foi ter o seu primeiro filho,
A primeira coisa que você fez foi descobrir o sexo da criança. Depois que você descobriu o sexo da criança, agora o casal começa uma corrida frenética. Eles começam a preparar a chegada do filho. Se é mulher, eles vão pintar o quarto de rosa e vão comprar roupas adequadas para meninas. Se é homem, vai pintar de azul e vai começar a comprar roupas preparando para a chegada do menino. E não somente isso, vai comprar fralda, vai comprar leite, vai comprar tudo aquilo que precisa para a criança nascer. Quando a criança nasce, se ele tiver fome, o leite já está preparado. Se ele tiver sede, a água já está preparada. Se ele tiver necessidade de se aquecer, os aquecedores já estavam preparados. Pastor, não estou entendendo. Vou declarar uma palavra profética. Quando Adão abriu os olhos, tudo que ele precisava já estava preparado. Porque o Deus que você serve é o Deus que se antecipa antes da tua necessidade chegar. Quem é que recebe essa palavra? Levanta a tua mão para o alto aí. Pega na mão deste crente pentecostal que está perto de você e declara: antes da tua luta chegar, Deus já preparou um escape. Deus já preparou uma vitória. Deus já preparou uma porta de saída. Levanta a tua cabeça. A tua vitória já está liberada. Adão abriu os olhos e quando ele abre os olhos, tudo o que ele precisava já estava lá. A Bíblia diz que Deus preparou árvores agradáveis à vista e árvores boas para a alimentação. Boas para a alimentação, árvores para ele se alimentar. Agradáveis à vista, árvores que enfeitavam o ambiente. É por isso que você não gosta de nada feio. Tudo que você gosta tem que ser bonito, tem que agradar os teus olhos, porque isso está no teu DNA. É por isso que você gosta das coisas arrumadas, porque o ambiente que você foi criado foi um ambiente totalmente preparado e arrumado. E é por isso que você gosta também de andar cheiroso, porque a Bíblia diz que lá dentro daquele jardim tinha uma pedra chamada bidélio, e aquela pedra exalava um perfume raríssimo. Então Deus preparou o alimento, Deus enfeitou o jardim e Deus perfumou o jardim, colocou aquele homem lá dentro e ele tinha tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele necessitava. Mais tarde a Bíblia diz que Deus cria a mulher, tira a mulher do lado do homem, e depois que Deus tira a mulher, Deus coloca ela ao lado de Adão. Adão tinha tudo o que ele necessitava, agora ele estava completo, ele tinha uma comunhão tremenda, uma comunhão íntima com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, todos os dias 6 horas da tarde, Deus descia até aquele lugar para cultuar com Adão. Lá no Éden não era Adão que ia para o culto, era Deus que descia para cultuar com ele. Vou falar de novo. Lá no Éden não era Adão que ia para o culto, era Deus que descia todos os dias às 6 da tarde para cultuar com o homem. E todos os dias havia uma espécie de prestação de contas naquele jardim. Havia uma espécie de prestação de contas em que Adão conversava com Deus face a face. Ele tinha uma comunhão tremenda, ele tinha uma memória extraordinária. Para que vocês tenham uma ideia, ele deu o nome de todos os animais que existem na face da terra e não esqueceu do nome de nenhum deles. Eu acredito também que ele tinha um fôlego sobrenatural. Por quê? Porque ele deu o nome de todos os peixes, e para dar o nome de todos os peixes ele teve que mergulhar. Agora imagina quantas horas ele não ficava embaixo d'água. Aquele ali vai ser o tubarão, tem cara de brabo. Aquela vai ser a baleia, come muito. Aquele
ali tem cara de que é muito gostoso, é o tambaqui. Aquela ali vai ser a matrinchã. E ele dava o nome de todos os peixes, passava horas e horas e horas. Ele tinha uma capacidade extraordinária. Ele tinha também roupas de luz. Em Salmo de número 102, a Bíblia diz que Deus se veste de luz, como se veste de um vestido. Adão também tinha roupas resplandecentes, o mesmo corpo glorificado que nós teremos no final. Adão já tinha lá no início, porque na verdade nós não estamos caminhando para o fim, nós estamos regressando para o início, para adquirir novamente aquilo que Deus nos deu lá no começo. Então ele tinha um corpo glorificado, não dava de ver a sua nudez, porque a glória do Senhor encobria todo o seu corpo, encobria o corpo daquele casal. E o diabo olhava e ele mirava naquele casal com uma ira terrível que ele sentia no seu coração. E o Satanás tinha um ódio tão grande daquele casal, porque aquele casal tinha algo que ele nunca conseguiu ter. A Bíblia diz no livro de Isaías: subirei até os céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus olhou lá do alto e disse: igual a mim você nunca será. Mas em Gênesis capítulo de número 1, versículo 27, Deus olhou e disse: vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que o diabo não conseguiu com guerra, vamos dar gratuitamente para o homem. Aquilo que Satanás desejou e não teve, você conseguiu gratuitamente. Quem é que pode adorar a ele aí? Tinha algo também que Satanás olhava com muito ódio. A Bíblia diz que no dia que ele foi criado, tambores, pífaros, instrumentos saíam de dentro dele. Quando ele andava, aquele barulho saía de dentro dele. É por isso que em todo o terreiro de macumba, para ele descer, bate-se tambores, porque ele tem saudades e ele tem que lembrar do seu tempo de glória. Então ele só desce se começar a bater tambores, porque aquele som estava dentro dele. Mas no dia da criação do homem, olha, se tu não der um glória a Deus aqui, Deus forma o homem do pó da terra, coloca aquela estátua no chão. Antes de Deus colocar o espírito de vida, Zacarias capítulo de número 12, versículo 1, a Bíblia diz que nós estávamos dentro de Deus, nosso corpo espiritual estava dentro dele. E Deus então vem e forma o homem do pó da terra. Depois que Deus forma o homem do pó da terra, Deus faz isso. Quando Deus sopra, o que estava dentro dele entrou dentro daquela matéria. E Satanás começou a ouvir um barulho. O barulho que antes estava nele começou agora a bater no homem. Aquilo que estava nele, Salmo de número 150 encerra dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor Jeová. Nunca haverá amizade entre o homem e Satanás, porque tudo que era de glória e pertencia ao diabo foi arrancado e colocado no homem. Satanás, agora olhando com ódio mortal, terrível, vamos aplicar a regra novamente de Hebreus 11:3, que existe no mundo físico, é uma cópia do mundo espiritual. Ele olha agora com muita ira, e como um chefe de uma gangue que não pode se vingar de alguém, resolve se vingar no familiar mais próximo. Ele disse: como eu não posso me vingar de Deus,
Vou me vingar em quem ele ama. Vou me vingar em quem ele trata como filho. Satanás agora mira toda a sua artilharia naquele casal. Até que um dia ele vê a mulher andando próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso deve ter demorado muitos e muitos anos. Porque se tem uma coisa que o diabo tem, chama-se paciência. Ele não é precipitado. Ele esperou pacientemente o tempo certo, a hora certa. E quando ele viu a mulher olhando muito para aquela árvore, ele então entrou em uma serpente, o animal mais astuto que havia naquele lugar. E a Bíblia diz que aquela serpente se aproximou de Eva. Quando ela se aproximou de Eva, ela disse: por que você não come desse fruto? É agradável à vista, tem um cheiro tão agradável, por que você não come? Aí Eva olhou e disse: eu não posso comer, porque assim disse Deus: no dia que nós comermos ou tocarmos nesta árvore, certamente morreremos. Só que Deus nunca falou que era proibido tocar, Deus só falou que era proibido comer. Quando Satanás percebeu que a mulher não tinha certeza do que estava escrito, do que estava determinado, ele se levantou então com toda a força, com todo o ímpeto. Aí ele disse: Deus está mentindo, Deus enganou vocês. Deus disse para vocês que vocês seriam semelhantes a Ele, só que vocês não são semelhantes a Ele. Deus conhece o bem e o mal, você conhece o mal? Eva disse: eu nunca ouvi falar disso. O que é o mal? Ele disse: está vendo como Deus enganou vocês? Deus é egoísta, Deus não quer ninguém igual a Ele, e Ele enganou vocês no dia da criação. Ele prometeu o completo e entregou pela metade. Ele disse que vocês seriam a imagem e a semelhança dEle, mas Ele não entregou por completo. Vocês não são iguais a Ele, vocês não conhecem o bem e o mal, e a existência dessa árvore é uma prova de que vocês não conhecem o outro lado. Eva começou a ficar confusa, e no meio daquela confusão, ela estende agora a sua mão, pega daquela fruta, leva até a sua boca e come. Demora pouco tempo, ela entrega a fruta também nas mãos do seu esposo Adão. E quando ele come daquela fruta, diz a Bíblia que quando eles comem, os seus olhos se abrem, a glória que envolvia os seus corpos se apagam, e agora a nudez deles aparece. E não somente isso, a Bíblia diz que começou a nascer também naquele lugar espinhos, cardos, abrolhos. Eles que andavam nunca tinham furado os pés, começam agora a sentir dores, começam agora a sangrar, as folhas das árvores começam a secar, os animais começam a se levantar, revoltados um contra o outro, e começam a atacar uns aos outros. A natureza começou a entrar em desordem. Adão, que tinha uma autoridade tão grande sobre os animais, que os animais se prostravam diante dele. O único homem na Bíblia que alcançou isso de volta foi Daniel, quando ele desceu dentro da cova. A Bíblia é muito tremenda, porque quando ele desce dentro da cova, os leões começaram a se prostrar, porque eles enxergaram em Daniel a mesma unção que estava sobre Adão. Mas naquele dia no jardim, eles começaram então a se revoltar, a atacar uns aos outros. E no momento de toda aquela confusão, Satanás então sai de dentro daquela serpente. Ele dá uma gargalhada, ele olha para o alto e ele diz: eu venci. E agora é impossível o Senhor reverter esta situação.
Aí ele olha agora para o casal e diz: vocês agora cometeram uma dívida que vocês não têm condições nenhuma de pagar. Porque o diabo conhece a Bíblia. Ele começou a citar toda a lei de Deus. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 22. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue inocente não tem perdão de pecados. E não adianta você dizer que o teu filho vai pagar a dívida, porque em Salmos 49, versículo de número 7, a Bíblia diz também que nenhum homem pode remir a alma de outro homem, porque o preço de uma alma é muito cara. Aí ele levanta a cabeça de novo para o alto, dá uma gargalhada e ele diz: eu venci esta batalha e não tem como o Senhor reverter. Sabe por quê? Porque ainda que o Senhor queira descer para pagar a dívida, usando o dispositivo que está na lei, ainda que o Senhor queira descer para pagar a dívida, na tua palavra está escrito que o Senhor é Espírito, e Espírito não tem sangue. Então não tem como você pagar esta dívida, não tem como resgatar este escravo. Aí ele chega agora diante de Adão e ele diz, lá no livro de São Lucas, capítulo 4, está escrito que todos os reinos do mundo lhe foram entregue, porque a mim foi entregue, diz Satanás. Ele chega diante de Adão e diz: agora passa a chave dos reinos, tudo que foi entregue a você, coloca na minha mão. Você é um escravo. Escravo não tem nada, escravo não pode dominar, escravo não pode governar. Passa para mim também. Aí ele diz: as chaves da morte e do inferno entrega na minha mão também. É impossível reverter esta situação. Aí ele olha para todos os demônios e ele diz assim: vamos comemorar, vamos começar uma festa, porque essa batalha nós vencemos, e o Todo-Poderoso jamais vai conseguir sair dessa encurralada que nós colocamos. Só que o diabo se esqueceu de uma coisa. Pergunta de mim qual? Em todo beco sem saída, Deus sempre tem uma passagem secreta. O diabo olhou e disse: vamos comemorar. Começou uma celebração. No momento que eles estavam celebrando, cantando, se alegrando, pastor Samuel, um dos demônios olhou e disse: chefe, não é melhor a gente parar essa batida de tambor um pouquinho? Eu estou com um pressentimento tão ruim. Aí Lúcifer olhou e disse: que pressentimento? Eu já analisei a lei toda, não tem saída. Vamos continuar a festa. Aí continuaram de novo. Aí aquele demônio coçava a cabeça e disse: chefe, para aí. Chefe, eu estou com um sentimento de ruim, um pressentimento mau. Vamos ler a lei direito. Aí Satanás disse: qual é a tua dúvida? Aí aquele demônio disse: chefe, na lei está escrito que um parente pode pagar a dívida. Aí ele disse: não tem como. Caim já vai nascer caído, Abel já vai nascer caído, Sete já vai nascer caído, Enos já vai nascer caído, Lameque já vai nascer caído, Tubal-Caim já vai nascer caído, Noé já vai nascer caído, Canaã já vai nascer caído. Todos os descendentes dele, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem saída. Vamos continuar a festa, que tu está me atrapalhando. Aí continuaram. Aí aquele demônio disse: chefe, para. Eu estou matutando aqui, chefe. Ele disse: o que foi agora? Ele disse: chefe, e se Deus resolver pagar essa dívida?
Aí o diabo olhou e disse: não pode. Essa possibilidade eu analisei também. A lei disse que tem que ser parente. Ele é espírito, esse escravo é pó. Não tem grau parentesco entre o espírito e o pó. E se o Senhor tentar fazer isso, isso é abuso de autoridade. O Senhor não pode burlar a tua lei. Vamos continuar a festa, porque não tem como ele fazer dessa maneira. Quando eles continuaram a festa novamente, o diabo disse: chefe, para. Eu estou pensando numa outra possibilidade. Aí Satanás olhou e disse: qual é a possibilidade que você está pensando? Aí aquele demônio disse: chefe, e se Deus resolver virar homem? O diabo tomou um choque. E ele disse: não tem como. Ele é tão grande que ele mede o universo com a palma da sua mão. Ele mede as águas dos oceanos com a concha da sua mão. É impossível ele se transformar em um ser tão pequeno. É impossível ele se humilhar a tal ponto de se transformar em um escravo como esse. Eu não creio nesta possibilidade. Só que o diabo não sabia. Mas lá no alto já estava acontecendo uma reunião. E o pai já estava dizendo: a quem eu enviarei? Quem vai lá resolver? O filho se levanta e diz: eis-me aqui, ó pai, envia-me a mim. Eu vou lá, eu vou pagar a dívida. Aramaia Soriminécia, Amanaia Sévia, Amanai Canda Seriminai. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Aramanaia Canda Amanamassuri. Começou agora um processo muito doloroso. O filho se levanta e diz: eu vou lá. Não tem problema. Se é para resgatar, eu me transformarei em pó. Mas nós iremos pagar essa dívida, pai. Isso não vai ficar assim. Começa então os processos na vida de Adão. Mais tarde a Bíblia diz que o seu primeiro filho mata o seu irmão. Quando ele é expulso do jardim, querubins com uma espada inflamada ficaram no caminho da árvore da vida, para garantir que o homem nunca mais acessaria a vida eterna. Diz a Bíblia que em Gênesis 4, agora vem o primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão. A literatura judaica diz que como ele não sabia por onde saía o fôlego de vida, qual era a parte mais frágil para matar o homem, hoje a gente sabe que é a cabeça ou o coração. Como ele não tinha essa informação, a história diz que ele bateu em todo o corpo de Abel, procurando por onde sairia o fôlego de vida. Pela primeira vez, Adão agora vê um corpo morto diante dos seus olhos. Ele entra em um estado de tristeza profunda. Gênesis capítulo de número 5, ele demora 130 anos para ter um novo filho. Diz a Bíblia que Caim agora é expulso da face do Senhor, e ele arma sua tenda ao oriente do Éden. Qual era a intenção de um pecador? Armar sua tenda no oriente do Éden. Todos os dias ele se levantava e olhava para os portões. Os dois querubins
disparado com uma espada flamejante ao redor. E ele dizia: o meu pai me contava tantas histórias lindas daquele lugar. Ah, se um dia eu pudesse voltar, porque essa é a sina de todo pecador. Ele habita na porta do paraíso, mas ele não pode adentrar o paraíso. Caim olhava e dizia: ah, se um dia eu pudesse voltar. Adão olhava e dizia: ah, se um dia eu tivesse uma nova oportunidade. O tempo passava e nada do remidor nascer. Deus faz aquela promessa ali mesmo no jardim, quando ele libera as sentenças sobre Adão, sobre Eva e também sobre Satanás. Da semente da mulher vai nascer um varão que vai vingar e vai esmagar a tua cabeça. Satanás ficou aguardando esse dia chegar, mas quando nasceu Caim, ele olhou e logo viu que não era. Quando ele nasceu Abel, ele olhou e logo viu que não era. Foi nascendo todos os homens. Abraão, ele percebeu que também não era. Moisés, ele percebeu que também não era. O tempo passava e a coisa era tão grave que todos aqueles que morriam tinham que descer. Lá embaixo só tinha uma separação entre o seio de Abraão e aqueles que estavam condenados. Até Abraão, no dia que desceu, teve que passar por aquelas portas e ouvir gracejos de Satanás. Ele passou, foi para o seio de Abraão, mas todos estavam lá e Satanás tinha as chaves daquele lugar. O tempo foi passando e nada deste remidor nascer, até que no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, Isaías já deu um alerta. Isaías olhou e disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Satanás ficou meio atordoado. Ele disse: aonde? Cadê? Só que a palavra foi liberada no rema. E a palavra, quando é liberada no rema, não tem presente, não tem passado, não tem futuro. Ainda demoraria muito para nascer. Só que Isaías já estava vendo o nascimento da criança. Chega agora o tempo de silêncio. Mais de 400 anos Deus não fala uma palavra, não levanta um profeta. Chega agora o domínio romano e começa a oprimir o povo judeu. Debaixo do domínio de Roma, aquele povo viveu os dias mais tristes de toda a sua história. Diz a história que antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, havia uma cidadezinha por nome de Séforis, que houve uma rebelião naquela cidade, e Roma mandou massacrar homens, mulheres e crianças que estavam naquela cidade. Qualquer um que se rebelava, o Império Romano mandava matar, quando não, mandava crucificar ou furar os olhos para ficar como um exemplo ambulante. Assim acontece a quem se levanta contra Roma. A opressão era grande, a opressão era terrível, e nada do remidor nascer. Agora nós chegamos no Evangelho de São Lucas, e a Bíblia diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1, uma cidade por nome de Nazaré, uma mulher por nome Maria. Eu acredito que ela estava na cozinha, estava trabalhando, talvez fazendo um almoço. De repente desceu um varão. Quando aquele varão desce, ele estende a mão e ele diz: salve, agraciada. Maria olha e diz: que saudação é essa? Hebraica não é, grega também não é, romana também não é. Quem é você? E de onde é essa linguagem? Aí ele disse: opa, calma, desculpa, eu esqueci de me apresentar. O meu nome chama-se Gabriel. Eu trabalho na sala do Todo-Poderoso. E eu acabei de trazer uma notícia. Eu recebi uma ordem para
para trazer uma notícia. Você achou graça diante dos olhos do Senhor. Você vai conceber, vai dar à luz, e o nome dele será Jesus. Ele será grande, ele será poderoso, e o seu reino jamais terá fim. O diabo começou a tremer na base. Aquilo que ele mais temia agora acabava de acontecer. O Deus que o universo não pode conter diminuiu, se transformou em um embrião muito pequeno. Entrou na barriga de Maria, nasceu, se levanta, olha para o credor e diz: agora eu sou homem como ele. Eu não nasci como tio, eu nasci da linhagem de Davi, para requerer o trono do meu pai Davi, e eu vou pagar esta dívida, e eu vou libertar este escravo. Satanás não acreditava naquilo que estava acontecendo agora. O que ele mais temia acabava de acontecer. Jesus se levanta como homem, como parente próximo, como irmão. E ele então começa o seu ministério. Primeira coisa que acontece no início do seu ministério: ele é levado até o deserto para ser tentado. E ali no deserto, a primeira tentação que o diabo faz é através da comida. Se tu verdadeiramente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque acredite você, o maior nível de tentação de Satanás é fazer você duvidar da sua verdadeira identidade. Por que que ele usou essa palavra, se tu és filho de Deus? Porque Jesus tinha acabado de sair do Jordão. E lá no Jordão, uma voz bradou e disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Satanás olhou e disse: se tu verdadeiramente é quem aquela voz falou que é, transforma essas pedras em pães agora. E eu não sei porquê, mas o nível de tentação de Satanás vem sempre através da comida. Vocês já pararam para pensar nisso? Lá no jardim ele usou uma fruta. Foi isso ou não foi? Depois Noé se embebedou através de algo que também veio da fruta. Depois, quando Moisés tirou o povo do Egito, no meio do caminho o povo queria voltar de novo. Por quê? Porque estava com saudade dos pepinos, das comidas, das cebolas que tinha lá no Egito. Lá no deserto, ele chegou novamente com Jesus e ele tentou Jesus novamente com comida. E nas últimas eleições, teve um candidato que ganhou com um discurso de uma comida. Olha para o crente que está perto de você, dá um cutucão nele e diz: se você não der um glória a Deus, eu vou acreditar que você caiu nessa conversa da picanha. Então a primeira estratégia dele foi usar a comida. Se verdadeiramente tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Depois a Bíblia diz que ele leva até um monte muito alto. E ele diz: todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Ele estava falando lá do Éden. A Bíblia diz que Satanás tenta Jesus de todas as formas. Não consegue. Aí a Bíblia diz que ele se ausenta de Jesus por um certo período de tempo. Jesus agora inicia o seu ministério.
Um ministério muito rápido, de apenas 3 anos. E no decorrer desse tempo, ele sempre pregando e dizendo que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de uma baleia, importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele sempre falando que ressuscitaria, iria morrer e logo depois ressuscitaria. Chegamos agora à noite que antecede a sua prisão. Era um jantar em Betânia. Uma mulher por nome Maria chega até ele com um vaso de unguento, de nardo puro, derrama sobre ele, preparando ele para a sua morte. A Bíblia diz que agora é véspera da Páscoa. Jerusalém estava lotada. Na época da Páscoa, Jerusalém recebia uma população 3 vezes maior. Turistas, uma quantidade de turistas 3 vezes maior do que a sua população. Todos os hotéis ficavam lotados. Era necessário armar barraca nas montanhas ao redor de Jerusalém. Os fariseus não sabiam aonde estava Jesus. Eles necessitavam agora de alguém que lhe entregasse. Precisaram de um informante. E logo se manifestou esse informante por nome de Judas, que o traiu e apontou e disse: eu sei aonde ele está orando essa hora. Porque somente os íntimos conhecem os seus momentos de intimidade. Somente aqueles que são perto podem te trair, porque ele sabe da tua vida íntima. Ele disse: eu sei aonde ele está agora. Eu sei o local que ele ora agora. Aí diz a Bíblia que ele conduz um grupo de soldados até o jardim. Quando eles chegam ali naquele jardim, diz a Bíblia que Jesus estava orando. Ele chegou naquele jardim por volta de meia-noite. Orou 1 hora. Voltou, seus discípulos estavam dormindo. Orou novamente mais 1 hora. Voltou, seus discípulos estavam dormindo. Voltou a 3ª hora. E eles estavam pesados de sono. Às 3 da manhã, aquele grupo de soldados chega. Diz a Bíblia que eles chegam com tochas, com varapaus, com lanternas. O traidor chega, lhe dá um beijo, como sinal da entrega, daquele que deveria ser preso. E quando ele entrega a Jesus, diz a Bíblia que agora eles prendem a Jesus. Era por volta de 3 da manhã. Conduz ele rapidamente para a casa do sumo sacerdote. E ali começaram um julgamento totalmente fora de hora e totalmente cheio de erros jurídicos. E no meio daquele julgamento começou a vir várias e várias testemunhas falsas que lhe acusavam, procurando algum motivo para lhe condenar à morte. Até que o sumo sacerdote olhou para ele e disse: tu és verdadeiramente filho de Deus? Levantou-se 2 testemunhas e disse: olha, nós ouvimos este homem dizer que derrubaria o templo e em 3 dias o reconstruiria de novo. Só que no livro de Esdra, capítulo de número 6, versículo 11, existia uma lei que qualquer pessoa que se levantasse contra o templo, a casa dele deveria ser derrubada e ele deveria ser pregado na viga principal da sua casa. Quando aquelas 2 testemunhas falaram aquilo, o sumo sacerdote olhou e disse: é verdade, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele levantou a sua cabeça e disse: tu o dissestes, e eu te digo mais, em breve tu verás o Filho do Homem descer à direita do Pai, nas nuvens, com grande poder e com grande glória. O sumo sacerdote levanta, rasga suas vestes, e ele diz: não necessitamos mais de nenhuma testemunha. Esse homem é digno de morte. Quando ele fala isso, todos agora começam a fazer uma sessão de açoite em Jesus. Eles esmurravam
e dizia: se tu és verdadeiramente o Messias, diz quem é que está te batendo, diz quem é que está te esbofeteando. E eles vinham e davam socos, e ele recebendo todas aquelas pancadas, calado, sem dizer nenhuma palavra. De repente eles começaram a conduzi-lo em direção à casa de Pilatos. Agora era por volta de 5 da manhã, quando eles começaram a conduzir Jesus até a casa de Pilatos. Quando ele chega na casa de Pilatos, começa agora um novo interrogatório, e Pilatos começa a perguntar: és tu o rei dos judeus? És tu verdadeiramente o rei desse povo? E a Bíblia diz que ele permanecia calado e não dizia uma palavra. Pilatos se indigna e diz: me responde, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar? Tu não sabes que eu tenho poder para te condenar? Tu és verdadeiramente o rei dos judeus? Aí ele levantou a cabeça e disse: o meu reino não é deste mundo. Sabe de uma coisa, Pilatos? Se eu quisesse agora, eu poderia rogar ao Pai e ele poderia me enviar mais de 72 mil anjos que poderiam me soltar das tuas mãos. E eu tenho outra notícia para te dar: nenhum poder tu teria se do alto não te fosse dado. Quando ele diz essa palavra, Pilatos agora teme muito mais ainda. E a Bíblia diz que ele tenta de todas as formas libertá-lo. Mas quanto mais ele tenta, os judeus gritavam e diziam: se tu soltares, tu não és amigo de César. Porque qualquer um que se constitui rei não é amigo de César. Pilatos então apresenta um criminoso por nome de Barrabás. Manda eles escolherem quem seria crucificado. Novamente eles escolhem a Jesus. Agora Pilatos entrega ele para ser açoitado. Os soldados pegam chicotes com pontas de ossos de carneiro e começa agora uma sessão de açoite. Quando aquele chicote batia, arrancava pedaços de carne do seu corpo. O sangue começou a descer por todo o seu corpo. As dores eram intensas, terríveis. E o credor olhava e dizia: desiste. É um pagamento muito alto por esses escravos. Eles não vão te respeitar. Eles vão para a pista de carnaval, vão zombar de você. Eles não irão te servir. Ele olhava e dizia: ainda que eles não me amem, eu vou libertá-los mesmo assim. Eles continuavam. Agora eles pegam uma coroa de espinho, levam até a sua cabeça, apertam. Só que eles não sabiam de uma coisa. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel que quando Davi vencia um rei, ele tomava a coroa do rei perdedor e colocava sobre a sua cabeça. Quando Adão pecou, espinhos nasceram no Éden, porque espinhos é o símbolo do reino de Satanás. Quando eles pegaram aquela coroa e colocaram na cabeça de Jesus, começou um processo chamado transição de governo. Quem já viu? Quando um governo ganha, antes de ele sentar no trono, já começa a transição 3 meses antes. Quando eles colocaram aquela coroa na cabeça, a transição já estava acontecendo. E o nosso rei já estava dizendo: não adianta você espernear, você já está derrotado e esta batalha já está vencida. Eles apertam aquela coroa e agora eles colocam um madeiro nas suas costas. E ele começa um trajeto
em direção a um monte chamado Caveira. Quando ele chega naquele monte, eles pegam pregos de 13 centímetros e meio, pregam nas suas mãos. Aqueles pregos atravessam os nervos da sua mão. Eles levantam agora a parte horizontal, colocam na parte vertical da cruz, flexionam os seus pés, pegam cravos de 13 centímetros e meio, pregam também nos seus pés. As dores agora eram muito grandes. Para ele respirar, ele tinha que fazer força nos seus pés para aliviar o peso das suas mãos. Mas quando ele fazia isso, os cravos rasgavam a carne dos pés. Ele cedia novamente. Todo o peso do seu corpo vinha nas suas mãos. As dores eram muito grandes. Meio-dia, a Bíblia diz que a luz do sol se apaga. Evangelho de São João, capítulo de número 1, versículo 1. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que se fez foi feito. Então o sol que foi feito pelo Criador não suportou ver o seu Criador naquela dor, naquela agonia. Ele apaga a sua luz naquele momento. Meio-dia, trevas caem sobre essa terra, e de meio-dia até 3 da tarde, ele só gemia. As dores eram intensas, as dores eram muito grandes. Às 3 da tarde ele levanta a sua cabeça, e ele olha para o alto, e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Quando ele fala essa palavra, Satanás olha e diz: pronto, ele vai desistir a partir de agora. Só que um dia desse, eu lembro dessa palavra, eu descobri por que ele disse: por que me desamparaste? Porque lá na cruz do Calvário, o nosso pecado estava sobre ele, as nossas transgressões estavam sobre ele, a nossa inimizade estava sobre ele, e o nosso abandono também estava sobre ele. Sabe por que ele se sentiu abandonado? Para que você nunca fosse abandonado em vida. Ele está contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele fala essa palavra, o diabo disse: vai desistir, não vai suportar. Aí ele olha para um dos soldados e ele diz: tenho sede, eu estou com sede. Um dos soldados pega então uma esponja de vinagre, leva até a sua boca, ele experimenta aquele vinagre, aí ele levanta a sua cabeça, ele olha para sua mãe embaixo chorando, o discípulo amado ao seu lado. Aí chegamos agora no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Ele levanta a cabeça e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30, ele diz: está consumado. No original, essa palavra é tetelestai. Existem registros de cobradores de impostos. Quando eles recebiam o pagamento dos impostos, eles davam um recibo, e nesse recibo estava escrito tetelestai, que significa: a dívida está paga. Ele levanta a cabeça para o alto e ele diz: a dívida que foi feita lá no Éden já está paga agora. Levanta sua mão para o alto aí, pega na mão de quem está perto de você e declara: a dívida está paga. Você não deve mais nada para o diabo.
Toda transgressão já foi paga no Calvário. Ora massuri hai canda seriminécia. Ai, a soramahaya candarabaia. Quando ele paga a dívida no Calvário. Agora Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 9. A Bíblia diz que antes dele subir, ele desceu às partes mais baixas da terra. Em Salmos de número 22, a Bíblia diz que ele apanhou bastante. Touros de Bazã cercaram aquele Calvário. Cachorros, cães malvados cercaram, de maneira que o seu coração se derreteu como cera. Só que agora, em Isaías capítulo de número 63, chegou a hora, como diz os nordestinos, chegou a hora da volta do anzol. Porque se em Salmos 22 ele apanhou, em Isaías 63 ele bateu. Isaías capítulo 63 diz a Bíblia: havia um porteiro, ele estava mais ou menos parado. De repente ele olha e ele vê alguém entrando, marchando. Aí ele olha, ele toma um susto e ele diz: quem é esse que vem de Edom? E as suas vestes são vermelhas, salpicadas de sangue, e ele vem marchando com grande autoridade. Aí ele vem marchando, ele para, ele olha e diz: eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém esteve comigo. Dá a chave da morte, dá a chave do inferno, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele olha para Lúcifer e ele diz: me dá as chaves, passa para mim aqui. Aí ele olhou e disse: calma, chefe, calma, o que é isso? Ele disse: que é isso? Nada, eu cumpri a lei. Eu não vim para burlar a lei, eu vim para cumprir a lei. Coloca nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Me dá aqui, porque agora é me dado todo o poder no céu e na terra. E antes que eu vá embora, faz o seguinte: vem aqui, dá um passinho aqui adiante, porque eu vou esmagar. Quando ele toma a chave da morte e do inferno, agora ele olha para o seio de Abraão. Aí ele chega até Abraão e diz: Abraão, o tempo aqui terminou, segue-me. Isaac, segue-me. Jacó, segue-me. Moisés, segue-me. Josué, segue-me. Caleb, segue-me. Ruth, segue-me. As portas do inferno nunca mais vão deter a minha igreja. Amaia, Sori, Micanda, Raia, Sévia. Eles agora, pastor Samuel, começam uma grande caminhada, retornando e levando eles até o paraíso. E agora, quando ele vai caminhando em direção aos portões celestiais, toda aquela grande comitiva com ele, todos os anjos também ao seu redor. Aí ele chega agora diante dos dois querubins que guardavam o caminho da árvore da vida. E aqueles dois querubins eram dois grandes portais que estavam fechados, a espada flamejante ao redor. Aí ele chega diante dos portais, aí os anjos atrás dele começam a gritar: abram-se, ó portas, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí os querubins levantaram a cabeça e disseram: quem é este Rei da Glória? Fala o nome dele. Aí eles gritaram:
O Senhor, poderoso na terra, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Adore o Rei da Glória. Adore o Rei da Glória. Adore o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está aqui. Adore o nome dele. Ele chega agora diante do Pai. O valor do pagamento tinha que ser depositado. Aí ele diz assim: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. O Adão que caiu, remove, estabelece o Adão que venceu. E todos que estavam condenados aqui, agora começa um processo de transição para cá, tirando de um corpo condenado e colocando em um corpo glorificado. Depois que ele faz todo o processo de transição, aí ele levanta-se agora diante do Pai e brada: agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Todos agora foram comprados e pertencem a Ele. Só que olha que coisa tremenda aqui. Eu já vou acabar. Lembra do início da pregação, quando eu falei que o escravo não deixava de ser escravo, ele só trocava de dono. Ele saía da mão de um dono perverso e agora ele vinha para a mão de um dono misericordioso, mas ele nunca deixava de ser escravo. Quando você foi comprado, você não deixou de ser escravo. Você só saiu das mãos de um dono muito malvado e você foi agora para a mão de um dono misericordioso. Só que no momento que houve essa transição, você não deixa de ser escravo. E aqui eu tenho uma notícia muito boa para você. Primeira notícia que eu tenho para te dar: quando você foi comprado, a tua casa veio junto. A casa que você mora não é tua, agora é dele. Quando você foi comprado, o carro que você anda também veio junto. Quando você foi comprado, a Bíblia diz que até os filhos que nascem de você também já não é seu, agora pertence a Ele. Levanta a tua mão para o alto. Pega na mão de quem está perto de você. Teu filho, eu tenho uma notícia para te dar. Teu filho, a tua família não vai morrer nas drogas, porque ela foi comprada. Ela pertence ao Senhor. Tua casa não será destruída, tua família não será destruída, teus filhos não serão destruídos. Eles pertencem a Ele, eles foram comprados. Só quem toma posse dessa palavra dá um salto desta cadeira e adora. Amarraia sorimicanda sévia. Pega na mão de quem está perto de você, segura na mão dele, segura na mão dela. Aramaia soriminaia canda sévia. Chamaia sorimiraia canda. Pega na mão dele, pega na mão dela. Diga
diga: a tua vida não vai afundar. Fala para ele, fala: a tua casa não vai afundar, os teus filhos não vão afundar, a tua família não vai afundar. Você já foi comprado, tua casa já foi comprada, teus filhos já foram comprados. O diabo não vai matar, Satanás não vai destruir. Tua casa está guardada. Olha a glória de Deus sendo liberada sobre a tua casa agora. Recebe. Olha o livramento de Deus sendo liberado agora. Amanamasurimi Raya Kanda, Sorimakanda Raya Sévia, Chamaia Surimi Kanda Arabaia. Tem livramento de Deus sendo liberado aqui agora. Tem porta sendo aberta aqui agora. Tem escape chegando aqui agora. Tem restituição chegando aqui agora. Tua família não vai fracassar. Teus filhos não vão fracassar. Tua casa não vai fracassar. É dele, pertence a ele. Quem recebe, adora. Amaya, Kanda, Sou, Manaya, Sévia. Cadê a tua família? Chega perto da tua família e agora pega na mão do teu filho, na mão do teu pai, na mão da tua esposa, na mão do teu esposo. Pega aí, se aproxima um do outro aí. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu sinto a glória de Deus neste lugar para declarar a livramento sendo liberado sobre a tua casa hoje. Tem armadilha sendo quebrada hoje. Tem laço sendo desfeito hoje. Tem obras do mal sendo quebrada hoje. A glória de Deus é liberada. Ele é o Senhor da tua casa. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua família. Libera sobre as casas agora. Libera sobre as famílias agora. Libera sobre as vidas agora. Quebra armadilhas. Quebra laços. Quebra ciladas. Quebra obras do mal agora. Quebra neste momento. A glória de Deus é liberada sobre ti agora. A glória de Deus é liberada na tua casa agora. Recebe em nome do Senhor Jeová. Eu declaro agora teus filhos guardados, tua casa guardada, tua família guardada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua tenda. Recebe livramento agora. Recebe livramento agora. Recebe livramento agora. Aramaia Kanda, Oramaia Sei Kanda Sa, Chominécia, Aramanamassuribianda Arabaia. Nenhum mal chegará na tua casa, nenhum mal chegará no teu lar. Só quem recebe aí, joga a mão para o alto e adora. Mas eu conheço teu coração, conheço você. Levanta a mão e adora. E por conhecer, quantas vezes está sorrindo, meu Deus, por dentro está chorando, por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando mais. Eu conheço o teu coração, conheço você por dentro. Oh! Aleluia, aleluia. Preciso começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe. A sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle.
controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Aleluia! Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de eu começar A minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Olha para mim. Olha para mim. Quantos ouviram essa palavra esta noite? E ainda não tomaram uma decisão de reconciliar ou reconhecer esse pagamento que Jesus fez do Calvário. E você quer entregar sua vida para Cristo hoje. Se tem alguém, dá um sinal com a mão assim, eu quero orar por você. Quer entregar a vida para Jesus? Venha, moça. Venha. O preço da tua alma é muito caro. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Lá. Venha, 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 venha. Já tem a primeira vida aqui. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda que quer se entregar para Jesus? Sai do teu lugar e venha. Você foi comprado por um preço muito alto. Você foi comprada por um preço altíssimo. Você pertence a Ele. Você pertence ao Senhor. A segunda vida já está aqui. Cadê a terceira vida para Jesus? Sai do teu lugar e corre aqui na frente. Lá na galeria, se tiver, desce também. Ele te comprou, Ele te resgatou. A terceira vida já está aqui. Cadê a quarta? Cadê a quarta vida para Jesus? Volta para Jesus hoje, volta. Volta para Jesus hoje, volta. Ele te espera, Ele te aguarda. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Eu te aguardo, eu te espero. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Em o nome do Senhor dos Exércitos. Em o nome do Senhor dos Exércitos. Cadê a quarta pessoa? A igreja da glória a Deus aí. A igreja da glória a Deus aí. Eu creio que tem a quarta pessoa. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de resgate. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de transformação. Quem é que pode celebrar? Cadê a quinta vida para Jesus? Cadê a quinta vida para Jesus? A quinta vida já está vindo. Cadê a sexta? Eu te espero. Eu te aguardo. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Em nome do Senhor dos Exércitos. Cadê a sexta vida para Jesus? Sexta, 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 sexta. Levanta as mãos para cá. Levanta as mãos para cá. Em o nome do Senhor dos Exércitos. Vidas chorando aqui diante do altar. Um novo tempo inicia na sua vida hoje, moça. Um novo tempo inicia na sua vida hoje, rapaz. Um novo tempo inicia na tua história hoje. Você foi comprada por um preço altíssimo. Levanta as mãos para cá em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, nós oramos por estas vidas agora. Pedimos que o Senhor perdoe os seus pecados. Pedimos que o Senhor apague os seus nomes do livro da culpa e escreva no livro da vida. E libera a partir de hoje um novo tempo e uma nova história da vida dessas pessoas, pelo poder do teu nome, da tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor dos Exércitos, confirma a vitória. E se a igreja se alegra com essas vidas, celebra a Jesus com palmas e glória.
Olha aqui para mim. O Espírito Santo mandou dar um presente para vocês. Aqui na porta, na saída à direita, tem um stand com o meu material. Vocês podem ir lá e cada um de vocês pegar um livro, tá bom? Está autorizado. Aqui na porta direita, comecem a ler também a palavra de Deus, e a vida de vocês a partir de hoje começa um novo tempo e uma nova história. Deus vos abençoe. Palmas e glória a Deus aí. Olha para mim. Quem aqui crê que tudo que você tem pertence a Ele? Levanta as mãos. Eu quero fazer uma oração bem rápida por todos vocês, declarando a bênção de Deus sobre a sua vida, declarando que assim como Deus tem te sustentado até hoje, Ele vai continuar sustentando a tua vida e a tua história de uma forma tremenda e sobrenatural. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão, automaticamente Abraão perguntou e disse: qual é a prova que eu tenho que o Senhor vai cumprir essa palavra? Deus falou a Abraão e disse: pega um novilho, uma cabra, pega uma rola e um pombinho, parte no meio e oferece em cima do altar. O que Deus estava falando a Abraão? Se você quiser tomar posse dessa vitória, sela aquilo que eu estou falando com uma oferta. Todas as vezes que Deus faz uma promessa, e você lê na Bíblia Sagrada isso, todas as vezes que Deus faz uma promessa, essa palavra era selada com uma oferta. Quem recebeu aqui promessa de Deus esta noite, levanta as suas mãos. Você vai selar hoje essa palavra com uma oferta. Todo crente que é cheio do Espírito Santo, ele não tem problemas em acreditar na promessa de Deus e selar com uma oferta. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Atos que quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, eles ficaram com uma semelhança de quem estava bêbado. E quando eu fui investigar, eu descobri que existem algumas semelhanças entre uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeira semelhança: todo bêbado é alegre. Todo crente cheio do Espírito Santo também tem alegria na sua vida e na sua alma. Segunda semelhança: todo bêbado não guarda rancor de quando ele estava bebendo. Por quê? Porque no outro dia, ainda que ele tenha brigado, ele não vai lembrar de nada do que aconteceu. Ele só vai lembrar que ele brigou porque ele vai ver o olho roxo. Mas disso de nada mais ele vai lembrar. Isso não é, pastor? Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele também não lembra das coisas passadas, porque tudo que é do passado foi jogado no mar do esquecimento. Terceira semelhança entre uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Terceira semelhança, pergunta de mim qual? Eu nunca vi um bêbado econômico. O bêbado olhar assim e falar: não, não vou dar não, vai fazer falta. Quem já viu isso? Não. Ele dizia assim, ele ainda ouviu uma voz que dizia: tu tá abafando tudo aqui. Aí ele gritava: é por minha conta. Quem dos irmãos já fez isso? Não minta que você está na igreja, levanta a mão. Olha aí, ó. Agora hoje na igreja, quando se fala de oferta, você ouve uma vozinha dizer: não dá que vai fazer falta. Sabe quem é essa vozinha? De Satanás. Porque ele sabe que quando você semeia, é impossível você não ter uma colheita.
Em Eclesiastes diz: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual delas vai prosperar, se essa ou aquela, ou se ambas serão boas. Observe que a Bíblia não dá uma opção de não dar nada. A Bíblia diz: ou uma ou outra vai dar um fruto. E em outro caso, as duas vão gerar. Mas é impossível você semear e você não colher. Você que crê nesta noite, você vai pegar na sua mão aí agora a sua melhor semente que você vai semear, a sua melhor oferta que você vai semear. Você vai levantar para o alto em nome do Senhor dos Exércitos. Aí na tela também está o Pix da igreja. Se você vai fazer via Pix, você vai apontar a câmera do teu celular para este QR Code. E você vai fazer via Pix agora, apresentando e declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. E declarando Salmos de número 112. A prosperidade e a riqueza haverá sobre a sua casa. E a sua descendência será poderosa na terra. Pega na sua mão aí agora a sua melhor oferta em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta para o alto aí agora. Aqueles que creem em nome de Jesus. Esse mês de julho da renovação será o mês em que Deus vai renovar também a tua conta bancária. Será um mês em que Deus vai renovar também a tua vida material. Será um mês em que Deus vai te surpreender de uma forma extraordinária em o nome do Senhor Jeová. Vai fazendo aí que eu estou ofertando aqui também, porque eu creio na benção de Deus também para a minha vida. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta para o alto aí a sua melhor semente. Lá na galeria também. Lá na galeria também. Lembre-se de que tudo é dele. Lembre-se de que as contas bancárias que você tem, na verdade não são suas, é dele. Lembre-se que a empresa que você tem, também na verdade não é sua, é dele. Você é apenas um administrador daquilo que pertence ao Senhor. E se você não administrar direito, ele pode tirar das tuas mãos essa vinha e dar a outro que no tempo certo vai devolver os frutos que pertencem ao dono. Levanta para o alto assim a sua melhor semente. Levanta, levanta, levanta. Feche os teus olhos. Pai, eu oro agora em favor de todos os semeadores. Todos aqueles que estão semeando a sua melhor semente agora, eu declaro sobre as suas vidas, eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, eu declaro que prosperidade e riqueza haverá sobre a sua vida, e a sua justiça permanecerá para sempre. Eu declaro que esse mês de julho será o mês da maior colheita da vida deste homem. Eu declaro que o ano de 2024 para a vida de muitos está começando agora, Pai. Nesse segundo semestre eles irão colher aquilo que eles não colheram até agora. Eles irão colher 3 vezes mais neste segundo semestre. Pelo poder do teu nome e da tua palavra eu declaro, e quem recebe libera o seu melhor. Glória! Venha, coloca na salva em nome do Senhor dos Exércitos. Venha, venha e toma posse da tua vitória. Irmãos, lá aqui à direita, eu tenho o meu material, esse livro Primícias, que fala sobre o maior nível da honra. Eu tenho esse outro que fala sobre esmolas, um seguro de vida para os nossos filhos e uma garantia que os nossos filhos e a nossa descendência nunca vai mendigar o pão. Aqui à direita você pode adquirir. Venha semear com alegria! Glória a Deus.